pessoal, eu vou explicar rapidamente aqui 3 conceitos super importantes que você precisa conhecer para responder as questões de análise combinatória, tá bom? O primeiro deles é a permutação, tá bom? E permutação, o que eu tenho que lembrar, pessoal? Permutação é quando eu quero bagunçar os elementos, tá? Se a questão fala o seguinte, uma estante tem 5 livros, de quantas maneiras eu consigo enfileirar esses livros? Então, se são 5 livros, eu vou bagunçar todos eles, então é 5 fatorial, beleza? A permutação de n elementos vai ser n fatorial. Essa aqui é a fórmula, tá bom? E qual é o tipo de situação que a gente vai utilizar a permutação? Quando eu quero saber de quantas formas uma quantidade n de pessoas pode formar uma fila, de quantas maneiras. Aí, meu irmão, a questão ela vai pensar em uma situação que vai se enquadrar na situação de permutação. Eu posso pensar, por exemplo, tem 10 pessoas que vão sentar em cadeiras ao lado em um cinema. De quantas maneiras essas pessoas podem se sentar? Então, eu tenho que permutar os 10 elementos, 10 fatorial, beleza? E de quantas maneiras eu consigo, quantos anagramas? O que é anagrama? É quando eu pego as letras e eu bagunço, tá bom? Eu pego as letras e eu bagunço. Por exemplo, a palavra, vamos lá, a palavra caso. Olha só, caso tem 4 letras, beleza? Aí a questão pergunta, quantos anagramas a gente consegue formar com as letras da palavra caso? Então, eu penso, caso tem 4 letras. Então, pronto, é 4 fatorial. E como é que a gente calcula fatorial mesmo? Eu vou multiplicando o número pelo seu antecessor até chegar no número 1. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tranquilo, pessoal? Então, permutação é eu bagunçar os elementos. Aí, meu irmão, eu preciso ler o enunciado e eu vou interpretar a questão e eu preciso identificar que é uma situação de permutação, entendeu? Não tem como eu passar uma lista de situação aqui e você decora a lista. Não, aqui é permutação. Essa aqui é arranjo, é combinação. A gente precisa compreender o conceito para eu identificar qual ferramenta, qual formulazinha que eu vou utilizar na hora da prova, beleza? Então, permutação, eu vou lembrar de bagunçar, eu vou lembrar de reordenar. Tranquilo, pessoal? Deixa eu separar aqui, porque a gente vai conversar sobre arranjo e vamos conversar sobre combinação. E ainda sobre permutação, se tiver repetição de elementos, isso aqui é muito comum no caso de anagramas. No caso, por exemplo, se eu quero fazer anagramas com a palavra banana, tá? Seria como, pessoal? Tem quantas letras? 6. Então, é 6 fatorial, certo? Só que, perceba que tem letras repetidas. E se eu troco uma letra por outra letra igual, concorda comigo que eu não vou gerar uma nova palavra? A gente não gera uma nova palavra, vai ser o mesmo anagrama. Entendeu? Então, o que a gente faz nessa situação? A gente tem que dividir pela quantidade de repetições. No caso, a letra B repete alguma vez? Não. A letra A repete alguma vez? Sim. Quantas vezes? 3. Então, eu vou dividir por 3 fatorial. Tem mais alguém que se repete? Tem. A letra A repete quantas vezes? 2. Então, divido por 2 fatorial de novo. E aí eu faço essa continha. Isso aqui fica como? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou parar aqui porque eu vou cortar esse 3 fatorial com o daqui de baixo, beleza? E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, o 4 com esse 2 eu simplifico, fica 2. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Beleza? Então, só um exemplo aí pra gente. Como é que seria a formulazinha de permutação com repetição? Seria n fatorial e eu divido pela quantidade de repetições embaixo, tá? K1, K2 e assim sucessivamente, a depender da quantidade de repetições que existir, beleza? Pessoal, essa é a permutação, um resuminho aí de permutação, beleza? Vamos lá, Isabelle, pode repetir? Isabelle, qual é a dúvida? É sobre permutação que a gente está conversando agora ou você está falando da questão anterior? Vamos lá, avançando aqui. Daqui a pouco eu olho e eu explico aí novamente. Agora sobre arranjo e combinação, pessoal. Então, permutação, eu sei que vai envolver todos os elementos, eu bagunçar os elementos. Agora, arranjo e combinação, a situação é diferente. Porque é o seguinte, eu vou pensar em um grupo maior e eu vou selecionar uma quantidade menor de elementos. Eu posso pensar o seguinte, uma sala de aula tem 10 pessoas e eu quero formar uma dupla.
De quantas maneiras eu consigo formar essa dupla? Então, opa, vai ser combinação de 10 para escolher 2 ou arranjo de 10 para escolher 2? Aí eu preciso saber se a ordem importa, tá? Se a ordem importar, arranjo. Se a ordem não importar, combinação. Beleza? Então vamos lá, arranjo, ordem, importa. Beleza? Combinação, ordem, não importa. Beleza? Arranjo, ordem importa, combinação, ordem não importa. Nesse exemplo que eu falei para vocês, a sala de aula tem 10 pessoas, 10 alunos. Eu quero formar uma dupla com 2. Óbvio, é dupla com 2, é dupla com 2. Uma dupla, eu quero formar uma dupla. E aí, vai ser combinação ou arranjo? A ordem importa? Eu percebo que eu estou querendo formar uma dupla. Se eu seleciono o João e a Maria, e depois eu seleciono a Maria e o João, a dupla é a mesma? É, a dupla é a mesma. Então, nesse exemplo que eu citei agora, é combinação, porque a ordem não importa. E como é que é a formulazinha mesmo? Combinação de n para escolher p. Como é que é? É n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Essa aqui é a fórmula da combinação, tá? E se fosse arranjo? Professor, dá um exemplo aí de arranjo. Simples. Vamos pensar na mesma situação. Tem uma sala de aula com 10 alunos e eu quero escolher 2, tá? Para montar uma comissão. O primeiro vai ser o presidente e o segundo vai ser o secretário, por exemplo. Então, se primeiro eu escolho o João e depois a Maria, então o João é presidente e a Maria é secretária. Agora, numa outra possibilidade, eu escolho a Maria primeiro. A Maria é presidente e o João segundo. O João é secretário. Perceba que já mudou os cargos? Então, a ordem importa nesse caso. Beleza? Como é que é a fórmula? Arranjo de n para escolher p. É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Beleza? Pessoal, ó, ordem importa, ordem não importa. Cara, você precisa ler o enunciado e interpretar a questão para você identificar se a ordem importa ou não, tá? Então, sempre pensa no exemplo. Vamos supor, é a combinação de 5 para escolher 2. Se eu escolho o A e o B, e eu escolho o B e o A, muda alguma coisa? Então, tenta pensar nessas possibilidades, beleza? Se a ordem importa, arranjo. Se a ordem não importa, combinação. Segunda, Isabelle, vamos lá, rapidinho. Olha só, tinha 120 o total. O total é 120. A gente começa sempre pela interseção. Então pronto, comecei aqui 12. Aí depois a gente vai para os grupos. A galera do chá tem 30. Então o total aqui tem que ser 30. Eu já tinha colocado 12 aqui, então falta 18. Aí eu coloquei 18. Por outro lado, o total aqui é 60. Eu já coloquei 12 aqui, então falta 48. Por isso, entendeu? Aí a questão quer saber quantos que não beberam nem café e nem chá. Se o total é 120, aí eu somei essa turma aqui e eu cheguei em 78. Então eu fiz a diferença, 120 menos 78, e cheguei na galera que não tomou nem café e nem chá. Show de bola? Feito essa revisão de análise combinatória, vamos para as questões. 7 corredores estão competindo em uma corrida. Então, olha só, o total é 7. Muito importante a gente compreender os números, tá? E 3 vão receber uma medalha por chegar em primeiro, segundo e terceiro. Meu irmão, já tem uma ordem aqui, né? Eu já sei que a ordem vai importar, porque o terceiro vai ganhar uma medalha de bronze, o primeiro ganha ouro, irmão. Claro que a ordem importa, tá? Vamos lá. O número de maneiras únicas de se arranjar 3 dos... a questão ainda deu de graça aqui, né? Meu irmão, a questão foi... Essa aqui foi pro cara não zerar. Essa aqui foi pro cara não zerar. O número de maneiras únicas de se arranjar 3 dos 7 corredores em primeiro, segundo e terceiro é... Então vamos lá, arranjo de 7 para escolher 3. Isso aqui vai ser 7 fatorial, 7 menos 3 fatorial. Ou seja, 7 fatorial sobre 4 fatorial. Aí vamos abrir o 7 até o número 4 para eu poder simplificar, né? Então isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Corta, corta. Isso aqui é 7 vezes 6 vezes 5, 30, né?
Então, 7 vezes 30 vai dar 210. E a resposta, portanto, é a letra D. Beleza, pessoal? Show de bola? Que é de graça, né? Emanuel, letra D, show de bola. É isso mesmo. Isabelle, show. Muito bom. Dúvidas, pessoal? Mandem aí no chat, tá bom? Pessoal, estamos com quase 40 alunos aí na live, pô. Se inscreve no canal, deixa o like aí. Manda logo pro Canga o link aí da aula aí, pô. Uma aula dessa aqui de ouro, meu irmão. Que a gente vai caminhar por quase o edital inteiro, com diversas questões aí de raciocínio lógico e matemática, tá bom? Vamos avançando. Então, questão 3, arranjo. Ficou simples identificar, né? Primeiro, a questão falou de graça aqui. Mas mesmo se ela não falasse arranjar, daria para você interpretar que a ordem importa. Daria, porque uma coisa é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a gente precisa ler e interpretar a questão, tá bom? Ler e interpretar. Vamos lá, questão 4. Fala assim, ó. Carla está jogando um jogo de palavras no qual ela tenta formar palavras de 3 letras, usando as letras da palavra tigre. Então vamos lá. Tem a palavra tigre e a Carla, ela escolhe 3. Tá? Ela não pode usar a mesma letra 2 vezes, então ela vai escolher ela escolhe 3 letras diferentes. Há quantas maneiras únicas de se arranjar 3 letras da palavra tigre? Olha só, pessoal. Vamos supor que ela pegou G, R e E. Então, ela forma a palavra G, R e E. Beleza? Vamos trocar a ordem aqui. G, E, R. Concorda comigo que já é outra palavra? Olha só. Ela está formando palavras. Perceba aqui. A ordem importa. Então, é arranjo. E questão deu aqui de graça de novo, irmão. Aí não tem graça, não. Aqui todo mundo acerta uma dessa aqui. Então, vamos lá. Arranjo de quanto? De quanto para escolher quanto? E aí? Eu tenho 5 letras e eu vou escolher 3. Arranjo de 5 para escolher 3. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Ou seja, 5 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos abrir o 5 fatorial até chegar no 2 fatorial para eu cortar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, corta, corta. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Gabarito, portanto, é a letra A. Beleza? Pessoal, moleza, né? Tá vendo que análise combinatória não é esse bicho de 7 cabeças aí que conta por aí? Meu irmão, se você entendeu essas ferramentas, permutação, arranjo e combinação, quando utiliza cada uma, cara, tu já vai acertar aí, meu irmão, uns 80% das questões.